Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, mundo. Sejam todos muito bem-vindos ao canal do NEC, Núcleo de Estudos Espíritas Casa do Caminho, na cidade de Bielo-Biene. Hoje teremos conosco o nosso irmão Beto Gomes, que não é tão conhecido entre nós. Estamos brincando porque, graças a Deus, ele nos apoia aqui nos estudos. Bom, hoje daremos continuidade ao nosso lar, porém, nós trocamos de dia, ao invés de ser agora nas quartas, será nas segundas-feiras. Hoje, segunda, dia 5 de maio de 2022. Meu irmão, seja envolvido com todo o nosso carinho, bem-vindo. É contigo? Aliás, é conosco, né? Conosco. Olá, bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Boas. Sandro, Celeste, Ernest, Ernesto, Marinete. Boa noite, boa tarde. Boa noite. Boa noite. Boa noite aí. Tá. Bom, então vamos aí seguir o estudo do livro Nosso Lar. Esse livro, como a Zélia falou, fantástico, né? Que ele, apesar de já ser algo mais atualizado, mais próximo, assim, depois de todas as bases que Kardec trouxe, ele ainda nos traz muitos ensinamentos, sempre que a gente pode olhar ali para Kardec, buscando a parte básica dele. Então, hoje nós iremos começar o capítulo 29, chamada Visão de Francisco. E antes disso eu percebi que, olhando alguns estudos anteriores, que vocês fazem um apanhado do que foi dito, um pouco do que foi dito anteriormente, né? No capítulo 28, em serviço, o André Luiz, então, ele foi convidado a conhecer as câmaras de retificação e, ao fazer, era só para ele fazer a nível de observação que o ministro Genésio pediu ao Tobias para que ele fosse lá e ver. Aí chegou lá, ele viu aquele tanto de dor, aquela quantidade imensa de pessoas, de seres, de espíritos enfermos, com várias dificuldades, e cada um ali com as suas dificuldades, alguns pormenores, e de repente ele entra em uma ala onde tem alguns seres que estão adormecidos, que eles acreditavam que ao desencarnar, na cabeça deles era ao morrer, eles iriam ficar dormindo uma boa parte do tempo esperando o momento, o que é chamado de juízo final, um momento ali de um tribunal a prestar contas, e eles colocaram isso, idealizaram isso de tal forma tão significativamente que eles estavam nessa condição. Mas de quando em quando saía uma substância escura e fétida, com um odor muito forte deles, e ali o pessoal tinha que aplicar passes, fazer algumas intervenções magnéticas, etc., para que houvesse ali um restabelecimento. E tudo isso começou a ter um grau um pouco maior, e o André Luiz, ele não ouvindo os conselhos da Laura, né, da senhora Laura, que falou, olha, não fica só observando, aproveita o momento, né, trabalha, auxilie, ele colocou a mão no arado, como se diz, né, e começou a ajudar, limpando ali aquelas pessoas, auxiliando da forma com que podia. O que é já interessante é a gente observar que, se a gente lembrar do filme, assistir o filme, esse aqui, se a gente lembrar do filme, tem gente que ainda tem DVD, viu, gente? Tem gente que ainda usa DVD. Agora vai ser o YouTube. Lembrar do filme? No filme não acontece desse jeito, porque no filme algumas coisas estão em ordens diferentes, cronológicas, e estão diferentes. Por quê? Por que um filme é diferente de um livro? Porque ele precisa ser cinematograficamente diferente e vendível, vendável. Então, precisa
fazer algumas diferenças. Então, lá, ele está reclamando que é médico, né, e tal, não sei o que lá, e aí então que ele faz isso ao lado de Narcisa. Mas a gente percebe que no livro, esse momento de vaidade dele já aconteceu na parte intelectual lá com o ministro Genésio. O Genésio o Clarence, o Genésio já falou, ó, se você for pelo caminho que você está querendo, vai dar ruim. Então, antes dele chegar na prática, ele já tinha mudado um pouco a mentalidade, que 3 pessoas já haviam conversado com ele, instruído e ele havia entendido, que é o ministro Clarence, a dona Laura e o ministro Genésio. Então, quando ele chega lá, ele já chega com uma mentalidade diferente. E quando ele vê aquela necessidade de trabalho, ele já chega e executa, depois de passar horas observando, logicamente. E aí ele começa a auxiliar. E a Zélia trouxe várias coisas no último estudo muito interessante sobre o pensamento, né? A patogenia, né? A patogênese, a doença, todas aquelas possibilidades que podem nos adoecer, pensamento, sentimento, emoção, etc., que podem nos adoecer. E aí acaba aí o capítulo. Ela trouxe porque a Narcisa estava falando que ela tinha alguns problemas após o desencarne, né, de ficar pensando e estar aflita, angustiosa, porque ela queria reencarnar, ela queria fazer algumas coisas pela família, pelos dela, e não conseguia. E para conseguir isso, ela procurou a ministra veneranda, e a ministra veneranda pediu que ela trabalhasse por 10 anos, para só depois ela reencarnar. O que é interessante. E assim, tudo, todo o texto, sem exceção, todos os textos, todo, precisa ser interpretado. A gente às vezes, peca, e eu estou pondo peca entre aspas, na questão de, tipo assim, achar que o texto dá tudo pronto, e não dá. Né? A Zélia trouxe isso de forma muito clara no último estudo, né? Que quase é imperceptível o que acontece ali com a Narcisa. Eu mesmo, depois que eu vi ela falando, eu fui ler umas 2 vezes depois, falei, nossa, é mesmo. É uma coisa que está quase oculta. Ali aquela questão dela trazer essas aflições, essas dificuldades. E se a gente olhar por um lado mais duro, a gente vai achar que a veneranda está punindo ela de alguma forma. E a Zélia bem trouxe que não é isso. Está capacitando ela melhor para que ela tenha êxito na sua reencarnação. É algo muito sutil, que não está no texto. É por isso que eu falo para a Celeste que não é só ficar, não é o livro em si, mas o que está, são o conteúdo que foi trazido para nos chamarmos a atenção. E é interessante, não sei quanto tempo nós estamos aqui no capítulo 28º. Por quê? Porque fazemos questão de estarmos conversando, de ir buscar nos livros, porque é o objetivo, é o estudo. Se nós quisermos sempre só passar, ler, não tem lógica. Porque cada coisa, às vezes uma palavrinha, uma palavra. Quando Narcisa, você viu que ele está dizendo a velhinha. Por que ele mencionou a velhinha? Não é? Não, eu, por acaso, também fiquei aqui com uma questão que eu não captei que essa ajuda seria quando ela reencarnasse, mas ainda em estado de espírito. Existe uma questão muito interessante, Sandro, é que, por exemplo, a gente começa a levar as coisas muito ao pé da letra. Se a gente pegar bônus horas, hoje a gente vê muita crítica de que coisa monetária, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas se você perceber bem, o bônus hora ela é uma oportunidade de trabalho para arrecadar durante um tempo para você ter um outro benefício. Para que isso? Incentivar a pessoa a trabalhar. É só isso. No fundo, é um incentivo. O que isso significa? Que a colônia Nosso Lar, como está nos primeiros capítulos, no segundo, no terceiro ou no quarto, o Lisa já fala que a colônia Nosso Lar é uma colônia de transição entre o umbral, que é uma passagem, umbral significa passagem, isso que a gente chama na porta, né, onde você põe a porta, né, chama umbral, é passagem,
É entre essa passagem para o plano espiritual, vamos dizer, real. Então, assim, o nosso lar é um plano espiritual? É. Só que ele é um plano de transição. Ele não deveria ser o nosso objetivo. Ele é uma contingência. Eu não estou nem preparado para ir para um lugar um pouco melhor, para uma colônia espiritual mais espiritualizada, mas também não estou apto a continuar no umbral ali, num lugar muito denso. Estou preparado nem para um nem para outro. Ele é uma zona de transição. Isso é o Lises que fala e que explica exatamente o que significa tudo isso. Então, ao entender isso, a gente pode entender que tudo lá dentro é de transição, inclusive o bônus horas. São pessoas que, se não tivesse isso, eles não iriam trabalhar. É simples. Então, a gente Sim, precisa considerar isso, né? Roberto, mas isso, essa situação do bônus horas, então podemos dizer que é uma continuidade ao que nós estamos aqui habituados na Terra, porque hoje, se falarmos em voluntariado, só por si, as pessoas menos capacitadas nunca vão fazer esse voluntariado por ser uma situação gratuita. E o trabalho não, como bônus horas entre aspas, pago, então, podemos ver nesses termos, não? Sim, sim, sim. E aí, o que acontece? A gente percebe que aí eu chego e falo assim para Zélia, ó, Zélia, eu estou precisando de tal coisa dentro aí do NEC, das possibilidades do NEC. É falar, tudo bem, mas a gente não disponibiliza desses recursos agora. Para disponibilizar, eu precisava que você fizesse tal coisa por mim. Então, ainda existe a questão de troca ali, porque a maioria dos espíritos que estão ali precisam disso. É por isso que é daquela forma. É interessante a gente lembrar disso para continuar no estudo, aproveitando o que ele traz. Entendendo isso e lembrando disso, a gente aproveita mais o estudo, ao invés de ficar assim, nossa, mas tal lugar é um absurdo, isso não existe. Ah, tal... aí a gente perde tempo. É só por isso que eu comentei. Então, hoje, boa tarde aqui, boa noite aí, Petra. Hoje, então, a gente começa, eu acredito que já está aparecendo na tela aí. Tá. Tá. A gente começa o capítulo 29. E aí, na maioria das vezes, eu trago aqui algumas coisas já diretamente online para facilitar e incentivar todas as pessoas a buscar o mais fácil. Às vezes a pessoa não tem o livro, não tem o PDF, tem preguiça de... Não, mas eu estava lendo o PDF, estava lá no capítulo 27, aí meu celular desligou, aí estava num... Ah, não deu uma preguiça de continuar. Então, a gente tem online alguns lugares que facilitam o estudo, para incentivar todo mundo a continuar estudando. Então, a gente traz aí algumas possibilidades. A Bíblia do Caminho é uma delas. Então, capítulo 29, com o título de A Visão de Francisco, que é logo depois de tudo isso que a gente comentou. Então, comecemos. Talvez aí no livro de vocês está diferente, mas vamos por aí. Eu estou até com o meu aberto aqui. Né? Enquanto Narcisa consolava o doente aflito, que doente aflito? No capítulo anterior, o André Luiz termina ele narrando que estava conversando com a Narcisa, ela comenta aquilo das 10 horas e tal, e alguém grita a ela. Então termina o capítulo assim. Ao gritar ela, Narcisa, Narcisa, vem cá. E ela vai ao socorro desse ser espiritual, o André Luiz começa esse capítulo. Enquanto Narcisa consolava o doente aflito, fui informado que me chamavam ao aparelho de comunicações urbanas. Comunicações urbanas. Era a senhora Lau. Então, aparelho de comunicações urbanas. Um telefone, um celular, algum tipo de aparelho que naquele momento ali, se não me engano, é 39, ainda um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, está ali quase para acontecer, quase para estourar esse episódio. Talvez já tenha estourado, né? Porque, como a gente disse, a cronologia no livro ela não é precisa, porque enquanto as coisas acontecendo, ele ia anotando. Quando acaba, ele, né, faz o livro, passa para o Chico Xavier e depois tem edição. Então, aqui está ali em meio
para começar a Segunda Guerra Mundial ou que já tenha começado. Está ali permeando. A encrenca já estava acontecendo, mas está por ali. Então, existia algum tipo de aparelho, ao que parece, algo parecido com o que a gente chama de telefone, que estava chamando o André Luiz para que ele pudesse ali atender a uma, vamos chamar de ligação, vamos fingir que é um telefone, porque não dá para ter certeza, mas parece que é algo parecido. Roberto, nos capítulos anteriores, nós vimos que, como você realmente está falando, está 1939, e foi por isso que até alguns trabalhadores que se encontravam no nosso lar teve que auxiliar os samaritanos, porque pela quantidade de desencarnados que estavam retornando ao mundo espiritual. Só para complementar, obrigada. Acho que são 29, né? 23 ou 29? 29. Era a senhora Laura que pedia notícias, porque ele saiu de casa falando que ia fazer essas visitas e ficou lá trabalhando. Então, passou a quantidade de hora. E a senhora Laura ficou preocupada. Era a senhora Laura que pedia notícias. De fato, esqueceram-me de avisar, faltou o D aí, de avisá-la sobre as deliberações do serviço noturno. Pedi desculpas à minha benfeitora e forneci rápido relatório verbal da nova situação. Então, ele contou para ela ali o que estava acontecendo. Através do fio, a progenitora de Lísias parecia exultar, compartilhando meu justo contentamento. Então, ela ficou super feliz dele já estar trabalhando. Ao termo da nossa ligeira conversa, disse bondosa: muito bem, meu filho. Apaixone-se pelo seu trabalho, embriaga-se de serviço útil. Somente assim atenderemos a nossa edificação eterna. Lembre, porém, que esta casa também lhe pertence. Aquelas palavras encheram-me de nobres estímulos. Se a gente passa o olho rápido, apesar da gente entender todas as palavras, a gente não percebe uma coisa sutil aqui que ela acabou de falar. Atendemos a nossa edificação eterna. Que cada ato no bem que a gente faz é um tijolinho que a gente coloca na nossa edificação eterna. É isso que ela está falando. Falou, ó, aproveita cada tempo, cada momento, cada instante, para que isso lhe auxilie, lhe ajude já eternamente. E aí a gente lembra de algumas referências. Quando a gente lê esse tipo de coisa aqui. Quando Jesus fala, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também, é uma edificação eterna. Então, se Jesus, que é governador espiritual do planeta, há mais de 4,5 bilhões de anos, trabalha até agora em função da edificação dele, imagina a gente que também estamos aí talvez construindo as bases do nosso edifício, mas já começamos a construir. Vamos manter a motivação. E aí ela fala que essa casa também lhe pertence, porque na conversa anterior que ela teve com ele, ela falou que está planejando reencarnar e que a casa em que ele se encontra, que é a casa que ela é mãe do Lísias, né? Que aquela casa ali é para ele ajudar e continuar na casa, que ele não precisa procurar outro local, etc. Então, fala, lembra que a casa também é sua. É bem a coisinha de mãe. Fala, você saiu, não levou o paletó? Você saiu e não deu notícia? Ô, meu filho, eu preocupo com você. E olha, lembra, a hora que você sair, volta para casa. Casa que é sua. É isso, né? Lembrar que ela falou que seria como uma segunda mãe para ele, porque a mãe dele está em planos mais altos. Regressando ao contato direto com os enfermos, notei Narcisa a lutar heroicamente por acalmar um rapaz que revelava singulares distúrbios. Procurei ajudá-lo. O pobrezinho, de olhos perdidos no espaço, gritava espantadiço: acuda-me, por amor de Deus, tenho medo, medo. E olhar esgazeado dos que experimentam profundas sensações de pavor acentuava: irmã Narcisa, lá vem ele, um monstro.
sinto os vermes novamente. Ele, livra-me dele. Irmã, não quero, não quero. A gente percebe que quando o André Luiz prefere colocar a narração conforme acontece, a gente percebe que ele está completamente desvairado, quase que enlouquecido, vendo as pessoas que estão ali ao redor, a Narcisa e percebendo o André, mas o que ele está vendo, e aqui é entre aspas, a gente vai ver mais para frente, é entre aspas, são criações. Então, as criações são tão poderosas que ele as percebe como reais. E a gente vê isso no nosso mundo, né? A gente vê isso ao nosso derredor. Se a gente, às vezes, fechar o olho e começar a perceber uma coisa muito forte, a gente sente frio, calor, fome, medo, etc. Uma lembrança e assim por diante. É isso que está acontecendo. Mas ali está muito mais vívido, né? Muito mais vivo. É isso que está acontecendo. E aí a irmã Narcisa vai falar para ele: calma, Francisco, pedia a companheira dos infortunados. Você vai libertar-se, ganhar muita serenidade e alegria, mas depende do seu esforço. Faça de conta que a sua mente é uma esponja embebida em vinagre. É necessário expelir a substância azeda. Ajudá-lo-ei a fazê-lo, mas o trabalho mais intenso cabe a você mesmo. E aí aqui eu acho que é o momento ideal da gente fazer uma pausa e todo mundo comentar, conversar, quais são as impressões e principalmente das duas coisas que ele fala depende do seu esforço, eu vou te ajudar, mas depende do seu esforço, e faça de conta que sua mente é uma esponja cheia de vinagre, é preciso esvaziar. A gente podia comentar sobre isso. Quem começa? Eu. Porque eu tô aqui. Porque você sabe, eu vou marcando tudo aqui, vou vendo assim. Por quê? Se nós observarmos no tratamento psicológico, quando um parente vai em busca de ajuda para uma pessoa determinada, a psicóloga pergunta: ela quer? A pessoa quer? E quando ela fala, não, então eu não posso fazer nada, porque só depende dela, da vontade dela, da força de vontade dela. Então, como ela pode dar carinho, atenção e tudo, mas se ele não quer, se não se prontificar a mudar esse quadro e não ter essa vontade, como é que vai ocorrer essa mudança? Como é que como vai ocorrer essa, entre aspas, gradualmente, esse afastamento do monstro? Só depende, como em tudo na nossa vida, só depende de nós. Se nós estamos tristes ou pensando, eu sei lá, se mudarmos também o nosso pensamento, os nossos pensamentos, porque, sinceramente, no nosso dia a dia, muda todo o quadro. Então, vai sempre, como você bem colocou, depender de nós. É o trabalho que nós estamos fazendo constantemente conosco mesmo, a partir do momento que queiramos. Eu posso falar. Eu diria que existem aqui várias coisas, porque quando a vontade da própria pessoa tem a ver com um certo paralelismo em que ela desencarnou e ao mesmo tempo ficou ao pé do corpo, por isso é que ela vê os vermes a ficarem a corroer o seu corpo físico. E ao mesmo tempo eu vejo aqui que a pessoa tem a vontade de ser ajudada, mas ao mesmo tempo está de pé atrás, porque não confia. Aqui não confia não quer dizer que não confie na pessoa, mas que não confia na fé e estar a 100% de se doar. Eu fico aqui com um bocado com essa ideia, mas ao mesmo tempo tem que sair da,
da prisão mental, o chamado umbral, onde é que ela consegue materializar as coisas que se passam na sua própria cabeça. Eu não entendi o que você falou sobre o umbral, não. Ele já não está mais no umbral. Não, porque o umbral muitas vezes é um estado mental da própria pessoa. Sim. Então, neste caso a pessoa mantém-se, consegue visualizar o monstro que vem a correr, que vem para ele, quer dizer que ela está ainda dentro com essas mesmas vibrações, apesar de estar auxiliado, ou de estar auxiliada já no nosso lar. Entendi. O que acontece? Eu até queria que todo mundo comentasse mais, Eu mas posso começar. deixa eu só pontuar uma coisa do Sandro. Sim. O Sandro, ele traz uma informação muito interessante que também está contida no livro. As câmaras de retificação, elas estão inteiramente ligadas ao umbral. Realmente, Sandro. Ela não é umbral, mas as ligações são extremamente poderosas. É quase como se fosse, de tanto que porque as energias, a mentalidade, o que circula por ali o tempo todo, vou chamar de paciente, naqueles pacientes ali, realmente são vibrações, se não iguais, muito semelhantes às vibrações daqueles que estão no umbral. É dito no livro isso. Então faz o sentido que você está comentando. No entanto, a gente ainda não chegou nessa informação de que monstro é esse. Você já adiantou, tudo bem, não tem problema. Ai, não, mas O eu também não spoiler, sei. Eu não tem também não problema sei, não. eu estou só a deduzir. Mas a questão realmente o que a Zélia traz é essa questão de força de vontade e vontade. Esse é o ponto que a gente precisa sempre lembrar que, enquanto eu não quero, nem Deus consegue mudar o que eu tenho, quando eu não quero. Agora, eu preciso querer. É isso que a Zélia trouxe, que nessa informação traz assim muito, muito significativo. Eu posso dar aqui um exemplo, Beto, e eu quando falo da fé, eu falo na fé no sentido em que quando tudo corre bem, toda a gente tem fé, mas a verdadeira fé, ela põe-se em questão quando as coisas correm mal. A nossa fé. E eu aqui vejo um bocado esse paralelismo, não sei se estará muito forte, mas eu vejo um bocado por aí. Porque o facto de caber à pessoa ajudar-se a ela mesma, é aí que ela tem que demonstrar essa fé, esse querer, essa vontade. E eu acreditar que tudo é possível mudar. Mas como ele vai ter fé se ele está num estado como está? Sim, mas quando os samaritanos o vão auxiliar, por que que eles conseguiram trazer este indivíduo, o Francisco, e, por exemplo, não trouxeram outros? Porque ele já tem uma certa... Porque ele foi uma intercessão através dos seus pais. Mais para frente vai falar. Mais para frente vai falar. Eu digo isso no sentido como, ao longo do livro, nós temos visto que há pessoas que os samaritanos conseguem resgatar e outras não. Por quê? Porque os próprios ou assim não o querem, ou assim ainda não conseguiram vislumbrar o auxílio desses mesmos samaritanos. Sim, mas aí está à vontade, tá? Como que nós estamos conversando. Bom, tudo bem, mas eu não sei não. A Celeste queria, podemos... Tá difícil, não sou assim. Gosto desses Sim, debates, Beto. Tá bem, mas passa. vamos, cada um dá um pouquinho, né? Contribuir um pouquinho. A Claro que Celeste queria sim. contribuir. Sim, eu acho que ele aqui está assim, porque ele fixou só naquela ideia e não vê mais nada à frente. Por muita ajuda que haja, ele não vai ver. E isto acontece também, por exemplo, nos centros espíritas, há pessoas que vão pessoalmente pedir ajuda, ou para a mãe, ou para o filho, ou para este, ou para aquilo. E nós dizemos, pronto, os irmãos ajudam, mas parte de um princípio que tem que ser a própria pessoa.
Às vezes vão, porque escondem da família, assim, assado. E eu digo sempre, isto é o mesmo que irmos ao médico, o médico receitar-nos um medicamento e não tomarmos, ou mandar-nos alguém. Olha, vai a doutora fulana tal e diz que a Celeste está com dores no pé. E a doutora diz, a Celeste que venha cá para eu ver o pé dela. Eu acho que é assim que o Francisco está obcecado só com aquela ideia. E por isso, ele plasma, o sofrimento dele é plasmado. Exatamente, concordo. Gênero, número e grau. Eu adoro quando alguém traz assim de forma simples a coisa que está acontecendo. Dá nem para acrescentar nada. Alguém gostaria de comentar sobre essa parte ou a outra? A força de vontade, eu vou falar por mim, né? Eu tiro por mim porque era assim, eu sempre ouvia falar o espiritismo. Eu sofria muito e sofro, e eu sei que acho que todos nós sofremos também, né? Por causa dos nossos dons, né? Que nós temos. E é assim, eu sempre ouvi falar, o espiritismo é lá que você tem que ir, é lá que você vai aprender. Só devido a ter acontecido muitas coisas na vida da gente, assim, eu fiquei com medo, para te falar a verdade, eu fiquei com medo de entrar no espiritismo. Mas quando chegou uma certa época que eu virei e falei assim, bom, se eu não entrar, eu não vou saber, né? Aí eu comecei a estudar, e quando eu comecei a estudar, aí eu via a força, aí tem a força de vontade, que se eu quero aprender, não? Eu quero entender o que se passa comigo mesmo, né? Aí eu vejo assim, a fé anda assim, um pouco com a força de vontade, a coragem e o esforço. Porque se a gente não fazer também um esforço para a gente poder estar aprendendo, eu acho que a gente não estaria nem aqui estudando, estaria só atrás de trabalho. E a Marinette já estava com medo de espiritismo. O rapaz está com medo de outra coisa, a gente vai ver agora mesmo. Mas ela está com medo de espiritismo, faz parte. Do próprio espírito dele. Marinette, mas para... Estamos juntos aí nisso aí. Eu também não sou de formação espírita, né? Não cresci espírita. Também, como diz o Haroldo do outro dia, eu não tinha medo, tinha pavor. Até que a gente vai estudando, entendendo e compreendendo e vendo que esses fantasmas são criados por nós ou por personalidades que também têm seus próprios fantasmas, né? Eu também tinha medo. E eu tinha medo e só me sentia bem na cama quando ia tapar a cabeça. Parecia que isso me acalmava. Mas depois fui aprendendo. Eu tinha que dormir com a luz acesa. A luz acesa. A luz acesa, porque como via que tinha essas coisas aí, escutava assim, minha mãe também com essa parte da mediunidade, se apagava a luz, era ruim, era ruim eu dormir. Olha só como se apagar a luz. Eu acho que alguém falou, não foi, Maria? Não, eu só quis dizer assim, como eu fui criada, né, desde pequena, que minha mãe era espírita, e eu com o tempo desenvolvi tudinho, então eu via, dizia as coisas e via. Aí eu pedi a Deus, meu Deus, faça o seguinte, diga no meu ouvido qualquer coisa eu faço, mas não deixe eu ver não, porque o medo. Aí eu sei que aquilo ali era, mas assim, eu tinha medo, tá entendendo? E graças a Deus, quando eles querem me dizer alguma coisa, eles em sono, eles me revelam, né? Mas não eu vendo, porque de vez em quando é que aparece eu vendo alguma coisa, mas realmente eu me lembrei que uma vez ia fazer uma cirurgia complicadíssima, que eu tenho parafuso nas costas, então veio um homem mais lindo da minha vida, da espírito, nunca tinha visto, um médico que veio falar comigo e dizendo que eu ia fazer uma cirurgia, que ia dar tudo certo, que não ficasse nervosa, não sei. Quando eu acordei, isso eu não sabia que ia fazer essa cirurgia. E comecei a faltar, e eu fui para o médico. Aí foi quando ele disse, você vai fazer uma cirurgia. Quer dizer, confirmou
né? E o que o médico viu, eu vi o médico e várias vezes falando comigo. Aí, depois disso, eu pedi, eu disse, meu Deus, eu não quero ver mais, não. A gente fica impressionado. Mas é assim mesmo. Ué, acontece com todo mundo. A Petra, o Ernest, alguém quer mais contribuir? A Petra está a trabalhar, não pode responder. Ah, tá. Só está a assistir. Só está a ouvir. O Beto, essa substância azeda seria também interessante, porque justamente está falando, está se referindo a tudo aquilo que havíamos comentado aqui. Não é isso? Sim. Aí vou compartilhar de novo, que a gente... Aí vamos pegar aqui alguns pontos. Ela coloca aqui, ela faz afirmações, o que é muito importante para quem está doente, com dificuldades, principalmente nesse caso aqui, nós vamos colocar entre aspas psicológicos. Por que entre aspas psicológicos? Não é psicológico? Mas é porque como são questões mentais, ele está com as questões mentais bem embaralhadas, igual nós outros. E aí ela vem e coloca algumas informações. Você vai libertar-se, ganhar muita serenidade e alegria, mas depende do seu esforço. Depender do esforço, a gente comentou bastante. Então, a única coisa que eu lembro é que quando as pessoas procuravam Jesus, ele ia falar: o que você quer que eu faça? Então, para a pessoa ter essa consciência de, tipo assim, o que você vai pedir, o que você realmente precisa. É isso. Mas essa afirmação dela, ó, você vai libertar-se, não é confortador? Não importa o medo que a gente sente, a dor que a gente tem, a ansiedade, a depressão, não importa o que a gente sente. Um dia a gente vai libertar. Um dia a gente vai ter mais serenidade. Um dia a gente vai ter alegria. Mas depende da gente, do nosso esforço. Então depende muito do quanto a gente está trabalhando para essa transformação. E aí ela vem e traz uma proposta. É uma proposta para quem busca algum tipo de meditação, seja aquele estado meditativo mais profundo e o mais famoso, ou a meditação mais simples, que é a reflexão, parar, respirar melhor, parar por um pouco e deixar todas as coisas de fora, dar um tempinho para elas, mesmo que seja por 1 minuto por dia, e olhar para si mesmo, para as questões, para os sonhos, etc. Ela faz uma proposta. Faça de conta. Quem já fez processos meditativos, buscas, exercícios, vai ver que geralmente quem conduz fala: imagine. É a mesma coisa que ela está falando aqui. Imagine que a sua mente é uma esponja embebida em vinagre, cheia, que a sua mente está cheia de uma substância que não está fazendo bem para você. É necessário expelir a substância azeda. É muito importante retirar o que não está sendo bom. Os maus pensamentos, as más resoluções, aquilo que você, ao falar, ao fazer, ao pensar, não te faz bem. Por isso que antes depende do esforço. Porque quem pode identificar o que não está fazendo bem? Só eu posso identificar o que não me faz bem. E identificar mesmo. As pessoas podem comentar e às vezes eu posso concordar ou não. Mas identificar e falar: não, tal coisa não está indo bem, eu preciso mudar. Eu que preciso expelir essa substância azeda. Ninguém consegue fazer isso pela gente. A gente pode ver que quando o psicólogo, psicoterapeuta, psiquiatra, etc., eles vão dando recursos e caminhos, inclusive o médico. Né? A Celeste trouxe um exemplo muito, muito interessante. O médico vem e fala: olha, você precisa tomar tal comprimido de tantas horas. E você vai para casa. Se você não toma, não vai resolver. Né? Depende da gente uma grande parcela da nossa própria cura, do nosso próprio melhoramento. É isso que ele vem colocar, né? Agora, o que poderia ser, além dessas minhas dificuldades, limitações, o que é azedo na nossa vida? Eu sei que isso é muito individual. A pergunta não precisa ninguém nem responder se não quiser. Mas o que está de azedo na vida? O que não auxilia as coisas a caminhar? Se o azedo, se a resposta for
meu filho, minha filha, meu pai, minha mãe, não sei o que lá, ela está equivocada. Se a gente observar, ele está colocando aqui que o que é azedo está na mente, não está fora, está dentro. Pode ser que a gente ainda não sabe o que aconteceu, pelo menos vamos fingir que não sabe, a maioria deve ter lido, né? Mas poderia ser por causa da mãe, do pai. Há alguns capítulos atrás, por exemplo, a sobrinha do Lísias, por causa do noivo, ela achava que era só por causa do noivo, mas a questão mais importante sempre está na nossa mente. Ela é interior. Por isso, o trabalho mais intenso cabe a você mesmo. O trabalho mais intenso cabe a nós mesmos. Alguém quer falar sobre isso ou podemos continuar? Até vou parar de compartilhar. Por mim, pode Bem, continuar. podemos continuar. Então, vamos compartilhar. O doente mostrava boa vontade. Acalmava-se enquanto ouvia os conceitos crianços, mas volvia a mesma palidez de antes, prorrompendo em novas exclamações. Antes de continuar, existe uma coisa muito importante. Quantas palestras a gente já ouviu, músicas edificantes e tal, e a gente se sente super bem. Passa um minuto dali, os problemas voltam tudo. E É diz porque que não talvez... vai fazer aquilo. E eu, Exatamente. logo a seguir esquecemos. Exatamente. É isso que está sendo comentado aqui. Mas, irmã, repare bem, ele não me deixa. Já voltou a atormentar-me. Veja, veja. Isso aqui parece a gente quando tem um problema, né? As pessoas vêm e tentam ajudar, auxiliar, e a gente tá vendo o problema? A gente só pensa no problema, o foco é o Não problema. pensa na solução. Estou vendo-o, Francisco, respondi a ela, cordata, mas é indispensável que você me ajude a expulsá-lo. Este fantasma diabólico, acrescentava, a chorar como criança, provocando compaixão. Confie em Jesus e esqueça o monstro, dizia a irmã dos infelizes piedosamente. Vamos ao passe, o fantasma fugirá de nós. E aí aqui ela vem para mais um recurso. Ela já utilizou da palavra, já envolveu ele em boas palavras, em boas vibrações, e agora ela vem mais um recurso, que é o passe. E aplicou-lhe fluidos salutares e reconfortantes, que Francisco agradeceu, manifestando imensa alegria no olhar. Agora, disse ele, finda a operação magnética, estou mais tranquilo. Isso aqui também lembra demais a gente. Enquanto a gente não vai no centro espírita, na casa espírita, escuta, né? Faz a palestra e fala assim, a palestra tá legal, mas ainda não tá bom. Enquanto não toma o passe, a água fluida, parece que não tá bom. A gente vai, ai, tiraram com a mão. Aí no outro dia a gente já tá mal de novo, esperando, não, que dia mesmo que tem casa espírita para me ir lá tomar passe. Não parece com a gente? Nossa, como parece com a gente. Né? A gente precisa de todos os recursos e a gente tem uma dificuldade em manter aquele padrão vibratório por mais tempo. Roberto, as pessoas que não estão acostumadas assim, a frequentar centros espíritas, muitas vezes não entendem sobre a água fluidificada, sobre a operação do passe. Então, seria interessante, porque eu não sei, por exemplo, a Marinete, se frequentou o centro espírita, e não entende como se dá a aguinha. Será que você poderia explicar mais ou menos o que vem a ser essa... Ah, mas por que está dando essa água aqui? Porque quem está chegando pela primeira vez, teve pessoas aqui que eu primeiro perguntei, a senhora quer receber o magnetismo? Porque o magnetismo é coisa, mas um passe, vamos lá, como queira. Aí ela levou um susto. Eu nunca recebi isso, não. Aí estava com medo mesmo. Estava toda acontecendo, mas a senhora nunca teve necessidade. Aí depois, quando terminou, ela foi por curiosidade, estava lá. Viu que não. Porque há uma necessidade também de explicar que não vai tocar em nada e tudo isso. Depois, aí dei a água. Aí,
Que isso? Né? Então, seria bom se nós conversássemos um pouquinho sobre essa operação, tipo de operação magnética. Haveria alguma possibilidade? Para deixarmos aqui bem claro para quem não conhece, né? Claro, podemos sim, com certeza. Deixa eu só ver um negócio aqui. A gente vai até 3 horas? É 1 hora, né? 3 horas. 3 em 3 horas. Peraí, agora vamos. 8h30. uma Seria hora. 3h30, é 1 hora. Tá. É 1 hora ou 1 hora e meia? 1 hora. Não, hoje é 1h20. Estamos na segunda-feira. Ai, Fê, até eu fiquei agora confusa. E eu vou te falar que eu tinha colocado na minha agenda 12h30, por isso que eu entrei tão em cima da hora. Ah, tudo. A fuso horário às vezes nos complica aqui. Bom, então vamos lá. O passe, ele começa já há uma ideia ali em Kardec que ele era um estudioso do magnetismo, em Mesmer, que é o pai do magnetismo, em colocar ondas magnéticas à pessoa, ondas magnéticas mais, vou chamar de edificantes, para que a pessoa se sinta bem. E com o passar do tempo dentro do espiritismo, se estudou tanto isso, se trouxe tanta informação mais aprofundada sobre isso, que traz maiores elementos. Sai só do campo mecânico de aplicar a parte magnética e busca assim, que o médium tenha bons pensamentos, que ele esteja ligado à espiritualidade superior. Então, além desse magnetismo, que é matéria total, ainda a gente pede aos bons espíritos que tragam fluidos mais sutis, no entanto, muito importantes para o funcionamento do corpo, do perispírito e do espírito. Então, o passe é todo esse conjunto entre o magnetismo, que a gente fala do material, e o espiritual. Essa capacidade que a gente vai desenvolvendo e buscando cada dia melhorar cada vez mais, de auxiliar cada pessoa naquilo que precisa. Então, o passe ele ao mesmo tempo, um repositório de energia, de necessidades materiais que o corpo ele precisa, celulares, magnéticas, etc. E para o espírito tentar, assim, é como se ele fosse uma possibilidade, mesmo que rápida, se quem está recebendo o passe estiver totalmente aberto, de tirar as névoas ali, os véus, por alguns instantes, para que a pessoa sinta bem e encontre o seu caminho. Essa é a proposta. Por isso que ele se sentiu tão bem, que quando ela utiliza todos os recursos, ele tem toda a possibilidade de ver a Narcisa completamente, não só Narcisa espírito, mas ver ali o carinho, o devotamento, o auxílio, aonde que está, que já está num lugar de socorro, de auxílio, e não mais naquele ambiente ruim que ele se encontrava antes. É dar essa possibilidade dele ver e falar, opa, me sinto renovado, me sinto mais tranquilo. O passe é tudo isso, ou a proposta é que ele seja tudo isso, né? Que a gente consiga executar cada vez da melhor forma possível. E a água fluida é porque existe uma coisa curiosa, que é mais ou menos recente estudos científicos demonstrando que a água, materialmente falando, ela é o fluido que melhor ela suga, decodifica, ela ela junta as substâncias que tem ao seu derredor com maior facilidade. Nos últimos 25, 30 anos, tem um médico, principalmente um médico, nos Estados Unidos, mas eu acho que ele é de origem japonesa ou indiana, não me recordo, que ele fez vários experimentos e mostrou moléculas de água só por uma palavra. Então, falava obrigado, as moléculas da água se organizavam de um jeito. Falava eu te amo, ela se organizava de outro jeito. Eu não gosto de você, raiva, medo e tal. Então, cada jeito elas se arrumavam de formas diferentes as moléculas.
quando essas coisas que a gente chama de negativa, não sei, elas desorganizavam. Quando era obrigado, eu te amo, não sei o que lá, elas se organizavam e faziam figuras geométricas lindas e maravilhosas. O que se concluiu disso? Se só com a palavra, uma pequena frase, a molécula de água já se organiza ou desorganiza, imagina uma grande quantidade disso. O que o André Luiz traz lá em 1939, ainda antes dessas experiências mais robustas sobre o assunto, ele traz que a água tem esse componente. Então, a água na casa espírita ou na sua casa, quando você está assistindo uma palestra, coloca um copo d'água, escuta a palestra com vontade e a pessoa faz a prece, você pode falar assim, não, eu quero que essa sensação que eu estou sentindo, gostosa, maravilhosa, vá até a água ali, pedir para os espíritos amigos, para que aquela água fique mais pura, mais límpida, mais organizada, molécula por molécula, porque ao ingerir, ela vai auxiliar o meu corpo. Isso será que faz algum sentido científico? Ora, mais de 80% do nosso corpo é líquido e não sólido. Então, imagine, se a gente vai ingerindo, pouco a pouco, algo líquido, isso vai reorganizar todo o nosso corpo, porque o sangue no corpo... Vou pegar só o sangue, porque tem muito mais coisa líquida dentro da gente. O sangue corre no nosso corpo o tempo todo, né? Vai, desce, sobe, desce, sobe. Então, você vai filtrando esse sangue com essa água fluida ou fluidificada, com esses componentes que auxiliam, que ajudam, e vai passando por todo o corpo. Se a gente parar para analisar assim, bem friamente, só o sangue, sem trazer a questão do plasma no sangue, da quantidade de água, de outras substâncias que a gente tem fora o sangue do corpo, né, que é a maioria do nosso corpo, a gente vai perceber que só o sangue, ele vem, passa pelo nosso cérebro todo, desce, né, até o nosso coração, passa ali por dentro, bombeia, vai até lá embaixo e sobe de novo. Ou seja, ele passa para o nosso corpo todo várias vezes por dia. Então, se você vai colocando ali uma água mais organizada, se ao beber ela se lembra, nossa, isso aqui é uma água fluida, estou me organizando, concorda que isso vai auxiliar a manter por mais tempo aquilo que o passe já fez, aquilo que o palestrante, o médium, o instrutor, o facilitador comentou? Então, a ideia é essa, quanto mais tempo eu consigo estar organizado, mais eu organizo o meu corpo, a minha mente e o meu espírito. Esse é o objetivo principal. Faltou alguma coisa, Zélia, que você quer complementar? Nete, pode Enquanto você fazer a estava pergunta. falando, enquanto você estava falando, eu fui lá no filme, né, que você falou antes do filme nosso lá, quem foi que viu. Quando quando a esposa de André Luiz casou com outro homem, lembra dessa parte? Que ele, no início, ele não gostou muito, né? Que ele foi parar de novo no umbral, aí quando ele voltou, o que ele fez? Fluidificou a água, porque o esposo dela atual, que estava vivendo com ela, estava muito doente com tuberculose, né? Ele fluidificou a água e, em sonho, esse rapaz pensou que uma pessoa tinha falado com ele que era para ele tomar água. E ele tomou água durante a noite inteira e quando chegou no outro dia ele estava bom. Lembra dessa parte? Lembro. A esposa dele chamava Zélia. No Não, filme. No filme. Foi coincidência. E a hora que você comentou que eu lembrei disso. Não lembrava. Realmente, assim, é uma coisa... No filme mostra muito, muito fácil, né, isso para a gente entender, né? Uma materialização para a forma, né, que é mais fácil a gente entender. É isso, a ideia é essa. Então por que às vezes eu vou na casa espírita, não estou sentindo muito bem, tomo passe, água fluidificada durante 2 anos e não resolve a minha questão? Por uma série de fatores. Uma série de fatores. O principal de todos. Tem o merecimento, tem a prova, tem a missão. Tudo isso é importante, mas o principal de todos, talvez a gente não teve... a parte que dependia da gente, a gente não fez, né? Que a gente só quer, às vezes, assim, fui lá, escutei,
mesmo pensando só nos boletos. Tomei o passe, mesmo pensando nos meus problemas. Toma água frutificada, aumentando os meus problemas, continuando falando mal de todo mundo, ué, não vai resolver isso, não. Hein? Não tem remédio que dá conta de resolver isso. Aí a substância azeda continua mentalmente. Vai só substituir na boa, né? Exatamente, isso aí. Alguma coisa mais, gente? Mais alguma coisa, gente? Acho que não, Beto. Não, podemos seguir. Não, pode continuar. Agora, Agora então, diz. ela aplicou fluidos salutares e agora, fim da operação, estou mais tranquilo, ele disse. Narcisa ajeitou-lhe os travesseiros, mandou que uma serva lhe trouxesse água magnetizada. Só uma observação, serva aqui é uma pessoa que serve, não é uma escrava. Eu estou fazendo esse detalhe para a gente ver que às vezes pode passar desapercebido pela gente. Que a palavra serva pode ser quem serve ou pode ser escravo. É uma pessoa que está servindo. Aquela exemplificação da enfermeira edificava-me. O bem, como o mal, em toda parte, estabelece misterioso contágio. Ele está falando assim, nossa, eu fiquei tão contagiado com tudo que ela fez, que isso me contagiou. Mas por que ele falou como mal? Porque ele está vendo ali que a pessoa está com o mal, e há bem pouco tempo atrás ele viveu dentro do que ele chama de mal nesse instante, muito tempo. Então ele percebe que isso vai contagiando, o que é fato, né? Observando-me o sincero desejo de aprender, Narcisa aproximou-se mais, mostrando-se disposta a iniciar-me nos sublimes segredos do serviço. A quem se refere o doente? Indaguei, impressionado. Está, porventura, assediado por alguma sombra invisível ao meu olhar? A gente sempre pensa, será que é um demônio? Será que é Satanás? Será que é o diabo? Será que é algum obsessor? Né? A gente sempre pensa fora, né? Ele está, porventura, aí, algo fora está assediando ele? A velha servidora das câmaras de retificação sorriu carinhosamente e falou, trata-se do próprio cadáver. Trata-se do seu próprio cadáver. Que me diz? Tornei espantado. O pobrezinho era excessivamente apegado ao corpo físico e veio para a esfera espiritual após um desastre, oriundo de pura imprudência. Esteve durante muitos dias ao lado dos despojos, em pleno sepulcro, sem se conformar à situação diversa. Então, depois de desencarnado, ele estava ali junto com o caixão, junto com o corpo morto, enterrado durante alguns dias, olhando ali do lado. Queria firmemente levantar o corpo hirto, né, parado, morto, inerte. Tal o império da ilusão em que vivera. E nesse triste esforço, gastou muito tempo. Amedrontava-se com a ideia de enfrentar o desconhecido e não conseguia acumular nem mesmo alguns átomos de desapego às sensações físicas. Não valeram socorros das esferas mais altas, porque fechava a zona mental a todo pensamento relativo à vida eterna. Por fim, os vermes fizeram-lhe experimentar tamanhos padecimentos que o pobre se afastou do túmulo, tomado de horror. Começou, então, a peregrinar nas zonas inferiores do umbral. No entanto, os que lhe foram pais na terra possuem aqui grandes créditos espirituais e rogaram sua internação na colônia. Trouxeram-no os samaritanos quase à força. Seu estado, contudo, é ainda tão grave que não poderá ausentar-se tão cedo das câmaras de retificação. O amigo
que lhe foi genitor na carne, está presentemente em arriscada missão distante do nosso lar. Daqui, a gente pode observar que não é uma coisa extremamente complexa. Ele simplesmente idolatrava o próprio corpo. Se é porque era um corpo bonito ou não, saudável ou não, não tem a informação. Essa não é a questão. A questão é que, para ele, o corpo era a coisa mais importante, o próprio corpo era a coisa mais importante que existia em todo o universo. Então, ele não queria largar o corpo em algum lugar e continuar, porque era o que ele idolatrava, era o que ele achava mais importante, era o que ele queria permanecer tendo para manifestar em qualquer lugar que ele estivesse. Isso fez com que ele ficasse pregado, grudado ao corpo e no mesmo lugar durante muito tempo, que é o que ela coloca aqui. Ela coloca muitos dias e depois ela põe muito tempo, não dá para precisar esse tempo, mas é muito tempo. E mesmo assim, apesar de todas essas dificuldades, os planos mais altos olhavam para ele e buscavam ajuda. E ali não tem detalhes, mas a gente percebe que, quando fala que os pais têm créditos espirituais, e eu vou falar desses créditos espirituais daqui a pouquinho, antes de falar disso, a gente percebe que, durante algum tempo, houve algum tipo de preparação. Né? Quando os samaritanos trazem ele quase à força, não foi tipo assim, na primeira tentativa, houve algum tempo para que isso ocorresse. É importante, porque senão a gente começa a pensar assim, não, então, se alguém que me ama muito estiver do lado de lá bem, né, com moral, em qualquer momento ele vem aqui e me resgata. Não é simples assim. É necessário alguns recursos e tem um monte de coisa a ser feita. Esses créditos espirituais nos dá uma impressão de que é muito parecido. Eu vou parar de compartilhar, um minutinho. É muito parecido com uma coisa que a gente critica muito aqui na Terra. E eu vou falar isso porque uma pessoa, num estudo, uma amiga espírita, falou para mim isso. Quando a gente vai estudar a vida no mundo espiritual, o nosso lar, a gente percebe que lá é muito parecido que aqui. A gente precisa de troca de favores, conhecer as pessoas certas, que aí elas facilitam o nosso caminho. Não é bem assim. Crédito espiritual imagine o quanto esses pais trabalharam, auxiliaram, e vamos chamar ali para a gente entender pedagogicamente, acumularam vários bônus horas. E aí colocaram esses bônus horas em disponibilidade para auxiliar o filho. Qual foi apesar de tudo isso, e vamos colocar assim o máximo que a gente puder pensar, apesar de tudo isso, o que eles conseguiram? Que ele ficasse em câmara de retificação, que está intimamente ligada ao umbral, ele só não está no umbral. Mas para sair dali vai depender dele. É o máximo que dá, é o máximo que dá para fazer. Então, não é a mesma coisa daqui. Não é que eu tenho uma posição privilegiada e eu posso dar um emprego de alto salário para alguém que eu conheço a hora que eu quiser. Não é a mesma coisa. Não é. Eu facilito o entendimento e chegar até um certo local. Dali para frente, só a pessoa. É muito importante a gente pensar nisso, para a gente não confundir e falar, não, é tão parecido. Isso parece nepotismo. Parece nepotismo, né? Indicou e está tudo certo. E não é a mesma coisa. E esses créditos espirituais, a gente percebe, eles são construídos e conquistados a troca de muito esforço, de trabalho, de dedicação. Então, a moeda de troca, eu vou colocar moeda de troca entre aspas, na verdade não é bônus horas nesse caso, é amor. São pessoas que conquistaram o amor de várias outras pessoas. É igual a gente. A gente vê que algumas pessoas falam assim, não, existem um monte de pessoas em situação de rua, na cidade, vou pôr a minha cidade aqui, de Uberlândia, e elas estão precisando de ajuda, e às vezes lá no fundo fica assim, mas talvez elas pararam lá porque elas quiseram, né? Pessoas não quiseram trabalhar e tal. E a pessoa vem falando, nossa, meu irmão, hoje eu fui lá e eu vi uma mãe pegando uma criança no colo, ajudando, chorando,
E ela vai falando de tal forma que aquilo me comove. E eu falo, eu quero te ajudar. O que eu preciso fazer? Acabou. Ela já me convenceu com o amor dela. Aí não importa mais a minha opinião. Importa que o amor dela é importante demais para mim, porque eu amo ela, e eu vou lá auxiliar aquelas pessoas. E, de repente, na hora que eu percebo, eu estou amando aquelas pessoas também. Então, a moeda de troca, para nós, está escrita no livro, bônus horas. Mas se a gente fosse interpretar de verdade, a gente poderia dizer que é amor. Roberto, pode explicar aqui, o amigo que lhe foi genitor na carne está presentemente arriscado a missão distante do nosso lar. Esta missão distante, em arriscada missão. Está falando que o pai dele, nesse instante, não está em nosso lar, né? Ele foi em algum local. E aqui, eu acho que até para frente, não vai falar, não. Acho que não. Mas se a gente for parar para pensar arriscada missão nesse tempo, a gente vai imaginar que talvez ele tenha ido, porque a colônia Nosso Lar, a gente fala de lugar também para entender, mas ela está situada em dimensões acima da cidade do Rio de Janeiro. Se ele vai para a Europa, que está acontecendo a Segunda Guerra Mundial, está para acontecer, auxiliar pessoas lá, né, seres lá, é distante. É distante, né? É isso, é tipo, eu estou ajudando. É distante e é um risco que ele corre, não é? É arriscado. É arriscado. É arriscado porque a gente acabando de falar um negócio assim, de amor, né? Mas nós seres ainda, ali, os que vivem no nosso lar, a grande maioria, ainda tem as ligações com a matéria muito forte. Se ele está ali e encontra um outro filho, filha, alguém que lhe é caro sofrendo, ele pode talvez ter um distúrbio e passar mais tempo ali do que o que ele deveria estar passando, que é mais ou menos o exemplo que a Marinette dá entre o André Luiz e a ex-esposa. Ok, obrigada. Então, quer dizer, Beto, porque até então eu estava pensando, veja só, como você falou, cada pessoa tem a sua forma de ver, a Marinette, a Celeste falando, você conversando sobre aqui algumas coisas, alguns pontos, que eu não tinha nem notado. Interessante isso, por isso que é bom essa troca. Eu acho muito bom, faço questão. Eu também quando li, só agora que... Assim, interessante. Então, não, eu estava pensando que os pais, ou vamos dizer, o pai, estava numa outra, ou seja, bem em outro mental, né? Poderia ser colônia, ou que seja, outra morada, como queiram dizer. E não no nosso lar. E aí ela falou, não, ele está distante daqui. Eu não tinha pensado que ele estava no nosso lar. Eu nem estou afirmando porque eu não fui muito Não para é? frente, que eu não gosto de ler muito à frente do que a gente está estudando, para não correr o risco de falar assim, não, lá na frente vai falar tal coisa. Mas, na verdade, eu acho que não vai tentado. falar, não vai comentar. Não sei. Porque eu estou assim. Porque eles fazem, eles vai por caso por caso, né? E tiram um pouquinho da tira. Mas até então, eu falei, não significa. Como a Celeste falou, não, mas não significa que precisamente ele esteja lá no nosso lar. Tá? Mas realmente, pode não ser. Eu cheguei a essa conclusão, quando ela me perguntou, eu cheguei à conclusão porque falou assim, eles têm créditos grandes aqui na colônia, né? Ou seja, eles trabalharam muito aqui, então talvez eles estão por lá, mas pode não estar. Marinette, Ou aqui pode ser, no mundo espiritual que ele esteja se referindo, afinal de contas, como disse, no meu reino há muitas moradas, então... alguém queria falar, a tu, né, Sandra? Eu. Fala, Marinette, eu falo a seguir. Eu teria até uma pergunta. Seria se, no caso de André Luiz, ele adiantou o desencarno dele por causa que ele não cuidou do corpo? Sim, foi por causa da bebida. Foi por causa ele não cuidou do corpo, principalmente porque não cuidou do corpo. No texto tá que foi excesso de comida, de bebida e a sífilis
Sífilis é uma doença sexualmente transmissível. Então, o que isso nos indica? Ele frequentava o que a gente chama de bordel, etc. Tinha vidas extraconjugais. Nesses locais, ele se alimentava mal e bebia muito. É tudo isso junto. Não é só uma dos componentes. Então, isso foi fazendo com que o problema que ele teve de intestino se intensificasse ainda mais. Por isso ele foi considerado suicídio. É devido a todo esse conjunto de coisas. Roberto, aqui uma situação de quando nós falamos que o espírito fica junto ao corpo durante muito tempo e tudo mais, mas depois há exatamente o inverso, porque o facto de os pais terem muito crédito na vida, no mundo espiritual, a mim penso que aqui há uma lacuna, porque se os pais têm muito crédito na vida espiritual, será que os próprios pais se deram conta que quando que houve uma lacuna a nível de explicar a espiritualidade no seu filho? Porque aqui nós temos a ideia que ele é puramente material. E daí ele se ter ficado agarrado ou junto do corpo até quase que ser expulso. Eu por acaso fico aqui com um bocado com essa ideia, apesar de todos os créditos que os pais têm quando chegam ao nosso lar, e então pedem para o resgate do filho. Eu não entendi, gente, perdão. Eu não entendi, Sandro. Eu aqui Perdão. acho que ele só fica agarrado ao corpo porque ele era materialista e desconhecia a vida para além, que existisse vida para além da morte. E talvez isso é que o fez estar ali, penso eu. Sim, E agora, pelo fato... os pais seriam pessoas mais evoluídas, que tiveram condições de se aperceber do sofrimento do filho, e que, como todos os pais, quando veem os filhos a sofrer, o que fazem é ajudar. E o crédito foi esse, que Deus lhes deu para eles poderem ajudar o filho. Não, eu não... Não, Sandra, eu entendi o que você... Quer dizer, faltou na educação doméstica que eles falassem sobre, que, no caso, o auxiliasse a espiritualidade. Mas também tem uma coisa, quantas vezes no nosso próprio lar, a mesma educação todos recebem, mas como cada um é um ser diferente, eles também têm um livre-arbítrio para escolher o que querem fazer. Sim, sem dúvida, mas a situação dele ser totalmente materialista e da mesma maneira, por exemplo, que nós temos o mesmo exemplo que temos com o André Luiz no início do livro, quando ele, apesar do tempo que ele fica no umbral, ele, e apesar da ajuda que ele tem da mãe dele, da intervenção da mãe, ele em algum momento pede esse auxílio. E aqui nós não... Pronto, também é tudo muito recente, porque nós não sabemos, não conhecemos o espaço temporal, mas ao mesmo tempo fiquei com essa ideia. Pode ser completamente absurda do que eu estou a dizer, mas eu fiquei com essa ideia, que não quer dizer que os pais se sentissem culpados, mas aproveitando todo essa benesse que eles têm, interceptarem pelo filho. Entendi. Agora eu entendi. A gente acaba tendo uma tendência de acreditar que existe um código realmente penal divino, no sentido de que, tipo assim, se a pessoa fazer tal coisa, é 3 meses de prisão. Se a pessoa fazer tal coisa, é 5 meses de prisão. E cada caso é um caso específico e único. E isso a gente tem dificuldade de assimilar.
Por exemplo, o André Luiz é considerado suicida inconsciente, passa 8 anos no umbral. Se a gente for no livro Céu e Inferno, a gente vai ver que tem gente que suicidou mesmo, né, pulou da ponte, e poucas horas depois, quando eu digo poucas horas, é tipo 1 dia, 2 dias, 3 dias, se comunicou e falou que estava no plano espiritual. Então, não existe regra. A gente é que lê um livro e acha que a partir daquele momento vai ser somente daquilo. Por quê? Porque não existe só uma vida. Como foi o André Luiz 1, 2, 3, 5 reencarnações para trás? Nós não temos essa informação, mas talvez o Francisco, 2 reencarnações anteriores. Talvez era materialista, mas era um materialista legal. Talvez ele era uma pessoa que auxiliava pessoas. Quantos ateus a gente conhece que são pessoas super bacanas, que faz um bem danado para todo mundo, e a única coisa que não faz é acreditar em Deus. Talvez ele era esse tipo de materialista. Não tem essa informação detalhada no livro. E só isso pode ter auxiliado os samaritanos a alcançá-lo energeticamente. Então, é uma informação diferente, uma variável diferente, muda completamente o quadro. É muito complexo. Por isso que o André Luiz traz os casos totalmente separados. A gente é que aprendeu a ler um caso e falar, então, isso pode, isso não pode, isso, nossa, meu Deus. Mas é assim, e eu entendo, a gente tem uma dificuldade muito grande de ver as coisas amplas. Mas se quem já foi e conversou com qualquer psicólogo uma vez na vida, você vai perceber que ele vai falar para o depressivo: você tem que se amar, você tem que fazer tal coisa, você não pode ser assim, para aquele que tem tendência suicida. Não, a vida é bela, a vida é ótima. Aquele que já abortou, tudo bem, essas coisas acontecem. Aquele que quer abortar, minha irmã, você não pode fazer isso, não. Isso vai contra as leis divinas. É diferente o discurso. Não é a mesma coisa. E nem pode ser. O Marlon Reikdal, que é um psicólogo espírita, ele tem um treinamento no YouTube, Diálogo Fraterno, ele fala muito sobre todos esses detalhes. Gente, é maravilhoso. Eu acho que todo mundo que é espírita tinha que fazer aquele treinamento. É maravilhoso. Porque ele fala exatamente disso. Cada pessoa é uma circunstância. A pessoa chega e fala assim, o meu marido, ele é uma pessoa muito difícil de lidar, eu não estou dando conta de lidar com ele. A primeira coisa que a gente pensa é o seguinte: você não está dando conta, você para. Mas pode ser isso que ela precisa, mas pode não ser. Como que você vai saber? Perguntando. Qual que é a dificuldade? O que está acontecendo? Porque talvez a dificuldade seja ela e não ele. E a hora que ela entender isso, ela muda, resolve o problema do casamento. Então, por isso que o psicólogo vai devagar, tentando entender os pormenores, porque cada caso é um caso diferente. E aí, pensando nesse um caso diferente, talvez seja o caso do Francisco. Até porque eu fiquei pensando assim, de tantos casos que poderia acontecer lá, e aí é eu pensando, né? Porque eu não sei se vocês sabem, o André Luiz não chama André Luiz, né? Ele chegou num certo momento, lá no Chico, e aí o Chico falou assim: ô, querido irmão, ele fez ali aqueles primeiros contatos para que as energias comecem a interagir, para começar a psicografia e tal, não sei o quê, não sei o quê. Ele falou assim: mas qual é o seu nome? Porque a gente vai começar a fazer o trabalho. Ele: não, mas o nome não é importante. Ele falou: aqui no mundo físico, o Chico Xavier falou, ainda é importante. Aí ele olhou para o lado: como é que chama esse rapaz que está do seu lado? Ah, meu irmão? André Luiz. Então põe André Luiz. Assim surgiu o André Luiz. Então, por que será que ele trouxe o nome Francisco? Que nos fala de tanto assim, de Francisco Xavier, Francisco de Assis, que talvez a entidade não chame Francisco. Esses pormenores já é para trazer assim, fazer a gente pensar mais amplamente e não pensar só no indivíduo. Mas aí vem aqui o Carl Gustav Jung, né? O arquétipo Francisco, de tipo, será que eu não estou idolatrando o meu corpo demais? Será que eu não tenho um apego muito grande? Não estamos falando de não cuidar da saúde, é diferente. Será que eu não tenho muito apego às coisas que são minhas? Não, se eu tiver muito apego, pode acontecer isso comigo. Eu ficar ali um tempo no caixão. Isso é o mais importante. Mais do que analisar caso por caso, em que caso, qual é o meu estado? Como eu estou? Como eu estou caminhando pela vida? E isso é que é o difícil. Esse é que é o esforço.
Detalhe também, né, o Beto? Sabemos que não foi o André Luiz que escreveu, mas ele tinha todo um aparato por trás dele, e ele foi como se fosse um repórter, daqueles que queriam e que fizeram chegar a ele os casos mais interessantes, justamente para chamarmos a nossa atenção. Isso nós sabemos. E foi por isso que você realmente está falando sobre o Francisco, mas cada caso é um caso, mas tem ali para chamarmos a nossa atenção. Não foi o André Luiz que escreveu, foram espíritos, vamos dizer, superiores é complicado, sábios, né? Que ele está ali como se fosse um repórter. Pronto. Então, foi por isso, isso nós já vemos. Então, já vê como você está falando, por isso, por que ele se mencionou esse caso? E a idolatria do corpo, musculação, essas coisas todas. E Zélia comendo chocolate, não sei o que lá. Né? Então, é isso. Sim, são casos para a gente trazer para reflexão e colocar em prática no nosso dia a dia como um cuidado, né? Um paliativo, um auxílio para que todos nós possamos refletir a respeito, né? O que eu quis dizer é que, tipo assim, a gente não pode ler como uma revista de fofoca. A vida do outro, o outro é assim, o outro é assado, sei o quê, e pronto. Não, tudo que está ali diz respeito a nós mesmos. É isso. E é interessante que a maioria das frases mais lindas que a gente gosta, a maioria, não são todas, até ali, o livro Libertação, que é o 7º da série, esse é o primeiro, são dos instrutores. E quando a gente diz isso, no livro dos médiuns, existe uma formatação para a gente entender muito bem. Quando a gente diz espírito superior, é superior a nós nesse instante. Tipo, segundo Kardec, no livro dos médiuns, todos os nossos anjos da guarda são superiores a nós. Não quer dizer que eles sejam super superiores. O que isso significa? Significa que talvez ele não seja muito superior. Então, isso diz muito sobre mim, não sobre o espírito. Se não precisa dele ser muito superior, significa que eu estou precisando muito me melhorar. Não que eu preciso trocar de espírito superior, mas ainda assim ele é superior. É importante a gente lembrar de algumas nomenclaturas que ele usa, porque às vezes a gente, por exemplo, o próprio André Luiz, a gente acabou chamando e entendendo ele como mentor de toda essa gama de conhecimento que trouxe. Muitos não o consideram mentor porque não acham que ele é muito evoluído, que ele só trouxe informações de terceiros. Ora, gente, se a gente tivesse 1 milionésimo de conhecimento de Prado de André Luiz, a gente não estava nem no planeta Terra. Perante ao que nós fazemos, ele é extremamente superior. A gente pode até não falar, não é mentor, mas ele é superior, né? Ele é superior a nós ainda. Né? Como nós falamos, nossos protetores espirituais. É interessante que tudo que você está falando, essa coisa de superior, está mexendo ainda muito com a minha cabeça, porque está falando quando vamos revendo, por isso que é bom estar com Kardec, observando, entendendo e compreendendo. E agora que está se revendo muito essas coisas, nossa, como é que eu não entendia nada? Eu tenho que gradativamente, eu estou encontrando uma doutrina que, na verdade, não, eu parecia que não conhecia, mas não é que sempre estava lá, sempre esteve lá. O superior, essa coisa que você está falando, é verdade. Se tem guia, se temos protetores espirituais, eles têm que estar acima de nós. Como é que vai nos proteger, nos aconselhar? Como é que uma criança vai levar outra criança para um caminho inadequado? Não é? Alguma coisa a mais, gente? Antes de finalizarmos? Sim, Beto, tu há bocado falaste do nome do psicólogo, só que eu não apontei. Podes dizer novamente, se faz favor? Marlon Reikdal. Escreve igual o negócio do Reiki, só que e down no final. Marlon Reikdal. Fantástico. Ok, obrigadíssimo. Pronto? Alguma coisa a mais, gente? Então, agradecemos ao nosso querido Beto
que nos chamou muita atenção para várias coisas aqui, que eu tinha passado desapercebido também, principalmente algumas do corpo aí, que, nossa, tem que tentar, vou ficar calada em relação ao chocolate. E também convidamos para que na próxima vez as pessoas que estiverem interessadas ou que verem posteriormente, coloquem também algumas questões, algumas sugestões, para que possamos cada vez mais estarmos aprofundando-nos na doutrina, e é assim, um vai ajudando o outro, e eu te agradeço muito, Beto. Então, finalizamos aqui a nossa gravação. Obrigada, até a próxima.